A Escola Estadual Professor João Alves de Almeida, em Piracicaba, recebeu os projetos Laboratório de Leitura e CTC na escola, iniciativas que buscam proporcionar uma experiência única de aprendizado, estimulando a criatividade, a imaginação, o hábito da leitura e o pensamento crítico. A unidade escolar ganhou sala de leitura completa, laboratório de ciências, doação de computadores, materiais esportivos, ações de voluntariado e melhorias de infraestrutura. O principal impacto, eu acredito que seja a valorização do ambiente escolar. Os alunos, eles estavam sentindo a necessidade de uma interação diversificada, né? Eles ficam 9 horas todos os dias aqui na escola, tendo aulas de base comum. Então, quando a gente faz esse movimento da ação, não só no dia do voluntariado, mas essa construção da ação com oficinas, com formação, com interação, é grandiosa para a formação deles. Amplia o horizonte, né? Eles têm contato com ciência, esporte, saúde, acessibilidade. Então, isso é uma ferramenta, assim, crucial na formação dos alunos. Eu acho que muitos daqui sairão transformados, vão ser sensibilizados. Eles estão vendo pessoas reais, com trabalhos reais, que vão motivá-los e ampliar o horizonte, porque, infelizmente, a realidade do aluno da escola pública e de uma escola pública rural é não enxergar um horizonte de formação acadêmica. Então, quando a gente mostra esse mundo tecnológico, científico, diversificado, valorizando as raízes, né, da comunidade, isso é muito importante para a escola. Então, vai ser um legado muito importante que eles vão ter, né, que vai perpassar aí, e eu acredito que vai mudar a vida de muitas das crianças e dos jovens que estudam aqui. A nova sala de leitura conta com um acervo de 1.200 livros, entre clássicos da literatura infanto-juvenil, obras contemporâneas, livros didáticos e paradidáticos, Kindles, tablets, jogos e brinquedos educativos. O espaço foi pensado para tornar a leitura uma experiência prazerosa. Bom, o Instituto Cuidare, ele trabalha com promoção da escola pública, melhoria contínua. E esse trabalho é apoiado por escolas, empresas, governos e quem acredita em educação. E pais e mães, tá? Pais, mães, tias, avós. É um projeto que envolve a melhoria da escola a partir de melhoria dos espaços pedagógicos. O laboratório de leitura, ele é uma junção de biblioteca e laboratório de ciências, onde nós acreditamos que cada criança ali naquele espaço, ela vai poder ler, pesquisar, conhecer, se empolgar e amar ciência e leitura. Afinal de contas, a gente precisa formar um país de leitores, né? O Brasil precisa ser um país de leitores. E nós lemos pouco, infelizmente, né? Nós lemos menos de 5 livros por ano. Então, está na hora de começar a ler mais. Mas como ler mais quando o livro é caro, quando é difícil ter acesso ao livro? Então, aqui os alunos terão acesso a 1.200 livros novinhos. E são livros incríveis. A gente tem até a coleção de Harry Potter, tá? Que é muito legal. Então, assim, são coleções. Então, o aluno, ele começa a ler no ano seguinte ele quer continuar lendo, né? Então, a gente precisa fazer com que esse aluno se apaixone pela leitura. E aí eu peço até o apoio dos pais, das mães, dos tios, das tias, que deem livros, que estimulem seus filhos em casa a gostar dos livros. Porque na escola nós estamos tentando fazer isso, né, com o Instituto Cuidare e com o apoio das empresas que nos apoiam, do Ministério da Cultura, de parcerias governamentais e da sociedade organizada. Eu acho que todo mundo pode participar, né? Para construir um país de leitor, você tem que começar aí na sua casa, contando história para o seu filho. As oficinas são Tecnologia e Ciência, Robótica e Extração de DNA de morangos, Oficina de grafite e montagem da sala de leitura. Tudo para poder contribuir com o desenvolvimento dos alunos. Isabela foi uma das voluntárias da oficina de compostagem. Junto com toda a equipe, né, com o comitê de ESG do CTC, primeiramente a gente compartilhou com os alunos um pouco sobre o que é resíduo, né? Então, mudando um pouquinho, né, o conceito do que a gente chama de lixo para resíduo, e que nem todo resíduo, né, ele é desperdiçado, ele pode ainda agregar muito valor, seja através da reciclagem ou seja através da compostagem, né, que é a utilização do resíduo orgânico para gerar aí valor, seja para adubo, né, e mesmo para garantir um uso mais consciente e sustentável, né, dos alimentos que a gente consome.
Então a gente compartilhou com eles um pouquinho sobre esse conceito, né, esperando aí que a gente possa ter influenciado um pouco eles também em como, né, utilizar da melhor forma os resíduos que a gente gera, né, todos os dias. E depois a gente montou, né, de fato, as composteiras, né, seguindo todo um manualzinho de instrução. Então, dentro da composteira, né, a gente já utilizou toda a serragem que é necessário, né, para evitar odor, né, proliferação de micro-organismos que a gente não deseja ali. As minhocas, que tem um trabalho aí de acelerar o processo de compostagem, e a própria matéria orgânica, né, que é um resíduo de alimentos, que a gente também explicou para eles quais são os alimentos corretos e que podem ser utilizados dentro desse processo de compostagem. E aí, finalizando a caixa, a gente juntos também encontramos um local adequado, porque esse é um material que vai permanecer aqui na escola. Então, a gente deixou próximo ao refeitório para facilitar a utilização da composteira, e a escola vai poder continuar utilizando, né, para o descarte, né, mais sustentável dos resíduos orgânicos, e também utilizar o adubo, né, que é gerado ali para as árvores, né, para a horta que eles têm aqui na escola, e é um trabalho que vai ficar aqui para eles continuarem a utilizar na escola. Maria Eduarda falou sobre a sua experiência como aluna. Eu tô achando esse projeto muito legal, porque tá envolvendo muitos alunos, e eu acho que esse projeto vai trazer um certo incentivo para os alunos dentro da escola, porque a nossa escola, ela é conhecida pelos alunos terem contato com tudo, sabe? Desde horta até as demais coisas, sempre foi muito dinâmica a nossa escola, então eu tô achando esse projeto muito legal. O muro da quadra também ganhou novas cores e significados. Fruto da oficina de grafite, a arte agora representa o olhar dos estudantes sobre a escola. Hoje a gente está fazendo um trabalho inspirado no grafite, que é uma técnica de pintura mural, né, uma pintura na rua. Então hoje a gente está renovando a quadra aqui da escola, com o apoio dos voluntários aí da CTC, trazendo esportes que eles jogam, né? Então o handball é muito forte aqui nessa escola, então estamos representando ali as meninas jogando handball. A dama também, o ping-pong, esportes que eles praticam no dia a dia. Tem o milho ali também representando o tanquinho. Então é uma forma de valorizar, né, o que eles já gostam, os esportes que eles gostam de praticar, para incentivar. Então é uma forma de aliar a arte com o esporte para transformar o local, ficar mais atrativo, mais bonito. Às vezes eles vendo essas imagens, se inspiram, querem praticar mais, e tem também esse contato com a arte que tem esse poder de transformar, né, o espaço tão rapidamente. O CTC é uma empresa nacional, 100% brasileira, que faz pesquisa de ponta em cana-de-açúcar. E a gente pensou o seguinte, falou assim, cara, como que a gente faz? E aí começa com uma ideia para mostrar para as crianças, porque eu acho que teve um primeiro momento que talvez tenha dado o estalo, porque a gente recebe os filhos dos nossos funcionários no CTC uma vez por ano. E a gente foi nos chamando a atenção o interesse daquelas crianças por coisas que a gente, mesmo elas sabendo que os pais trabalhavam lá, que os pais eram pesquisadores, eles ficavam encantados olhando para cenas que parecem de filme mesmo, aqueles laboratórios muito legais, e a estrutura do CTC, que ela é super moderna, tecnológica. E a gente foi olhando para aquilo e foi dando cara, mas e se a gente fosse mais além? E se a gente levasse ciência para fora? Se a gente levasse para outras crianças? Qual seria o resultado disso? Então, acho que a ideia começou por aí, mas a gente não sabia fazer isso sozinho, né? E aí, quando a gente conheceu o Instituto Educare, o Instituto Cuidare, a gente entendeu quão potente esses projetos poderiam ser e o quanto a gente poderia, de fato, fazer diferença nas escolas. E aí a gente começou a ter procura, muita procura, a ponto da gente ter que se organizar muito, porque isso é um trabalho voluntário, de fato, dos nossos pesquisadores, e a gente fala sobre sustentabilidade, biotecnologia, para uma juventude curiosa, que está louca para saber e para entender como que vai ser daqui para frente, qual vai ser, e gente muito antenada, né? É uma gurizada antenada que sabe exatamente o que está querendo, né? E aí que surge o CTC na escola, que é o movimento que a gente está fazendo aqui hoje, nessa escola. Ele é um projeto que traz uma profundidade, e ele se inicia com escuta, né? A gente vem à escola, a gente escuta porque o que a escola precisa, em todas as suas formas, e olhando para pilares que para a gente são importantes.
e cada escola tem a sua história, e para cada escola a gente desenha um projeto. Por exemplo, quando a gente olha para a escola, teve muita coisa que foi feito antes, inclusive, da estrutura. Então, a gente escutou, a escola precisa, por exemplo, de uma tenda para ela ocupar um espaço que antes não era ocupado. Sim. Isso foi feito. A escola precisa de uma máquina de lavar roupa, porque essa máquina é importante, porque eles ficam no turno inteiro, e aí quando ficam em período integral, as crianças estão em período integral, e seria legal ter. Então, isso veio também. Então, fica muito mais do que isso, né? Cerca de 90 voluntários participaram de oficinas com os alunos. Com as ações, 190 estudantes e 12 educadores foram diretamente beneficiados. Ainda neste ano, outras 2 escolas de Piracicaba também devem ser contempladas, levando mais oportunidades e sonhos para dentro da sala de aula. Esta ação de hoje, ela não é uma ação de um dia, ela ainda permanece. Foram 4 meses de trabalho para que isso acontecesse hoje, e eu te garanto que serão anos de acompanhamento dessa escola. Quando a gente sair daqui, a escola ela vai ter identidade, a identidade dela, né? Com tudo que ficou, com essa história para contar. Então, nosso desejo é não parar, é seguir com isso, dentro das condições que a gente tem e dentro da profundidade que a gente escolheu fazer. Não é quantidade, é qualidade. Então, para cada escola, uma história, e para cada história, muita profundidade.